Os seriados atualmente são considerados uma forma de filme, não apenas por se basearem em formas simplificadas, mas também por terem sido feitos com baixos orçamentos e visarem principalmente o lucro, características essas que são contrárias a um filme. Normalmente, um seriado podia ter entre 10 e 15 e até 24 episódios, com algumas exceções, e cada episódio terminava com uma proposta extrema, em que o herói ou a mocinha enfrentavam uma situação de perigo aparentemente sem solução, de forma a prender a atenção do público, levado à curiosidade de ver o episódio seguinte e conferir a forma com que o perigo seria superado. Os episódios originalmente eram semanais e sempre terminavam com um convite ao público para assistir ao próximo. A TV é um meio complicado, ao contrário dos filmes, em que a história é contada em 2 horas. Os programas de TV ou seriados podem abranger anos e após anos, temporadas após temporadas, episódios após episódios. O final de um seriado, se não for encerrado de forma correta, pode quebrar o seu legado, e as classificações desses episódios finais provam isso. 5 séries finais que ganharam classificações incríveis. MASH foi ao ar nos anos 1972 e 1983, com inacreditáveis 256 episódios ao longo de 11 temporadas. Basicamente, o show durou quase 4 vezes mais do que a guerra em que foi baseado. Esse é um compromisso enorme, e ao que tudo indica, a nação deveria ter se cansado disso. No entretanto, MASH foi um programa tão incrivelmente escrito que todos permaneceram até o fim. O final da série, no episódio Adeus e Até Mais e Amém, atraiu impressionantes 105,9 milhões de telespectadores americanos e 121,6 milhões de telespectadores em todo o mundo. Ele ainda detém o recorde de final de série mais assistido da história da televisão, e até 2010 foi a transmissão mais assistida da história da televisão americana. Diz que quando o final terminou, todos os nova-iorquinos correram para seus banheiros ao mesmo tempo, enviando quase 6,7 milhões de galões de água para os esgotos da cidade. Muitas pessoas hoje conhecem O Fugitivo como aquele filme de ação estrelado por Harrison Ford e Tommy Lee Jones, mas muito antes disso, foi uma série dramática de grande sucesso que ocorreu ao longo dos anos 60 na NBC. O episódio final, de 2 partes, foi intitulado The Judgment e foi ao ar entre 22 e 29 de agosto de 1967. A segunda parte se tornou o episódio mais assistido na história da TV na época, atraindo 46% dos lares americanos e mais de 78 milhões de pessoas únicas. O recorde foi mantido até 1980, quando foi superado pelo episódio Quem Fez Isso? Roots é uma minissérie monumental que foi ao ar na NBC em 8 episódios ao longo de janeiro de 1977. A minissérie foi baseada no romance de Alex Haley Roots, The Saga of an American Family, que detalha a vida de Kunta Kinte e sua linhagem secular de descendentes, determinando com o próprio Haley. O show foi absolutamente enorme. Estima-se que 85% dos americanos assistiram a pelo menos parte do programa. O final foi assistido por cerca de 100 milhões de telespectadores, cerca da metade da população dos Estados Unidos na época.
Seinfeld é um seriado sitcom americano que foi ao ar nos anos 1989 e 1998, com 9 temporadas e cerca de 188 episódios. Indiscutivelmente, Seinfeld foi o evento da televisão durante os anos 90. Embora tenha demorado um pouco para começar, Seinfeld eventualmente se tornou um fenômeno da televisão, muitas vezes marcando mais de 30 milhões de telespectadores por semana. O show chegou ao fim em 14 de maio de 1998, com um episódio chamado O Final. Enquanto O Final polarizou os fãs, provou ser um sucesso monumental de audiência, marcando 76,3 milhões de telespectadores americanos. Foi também a primeira vez na história da TV que um programa no horário nobre pediu mais de 1 milhão por um comercial de 30 segundos. Seinfeld é amplamente considerado um dos maiores e mais influentes sitcoms de todos os tempos. Ele foi classificado entre os melhores programas de televisão de todos os tempos em publicações.